Aleluia, graça e paz, boa tarde. Aleluia. Amém. Coluna de fogo. Glória. Aleluia. Todos os visitantes. Amém. Boa tarde para todos. Eu gostaria, por favor, vocês abrissem lá em... Primeiro vamos orar. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de estar aqui na tua presença. Pai, te rendemos graças, Senhor, porque sentimos, Senhor, águas fluindo, Senhor, águas que vêm do teu trono, Senhor, trazendo restauração. Oh, Pai, trazendo cura, Senhor. Oh, as águas se movendo nesse lugar. Sentimos, Senhor, essa unção poderosa, Pai. E que aqueles que estão também escutando, estão assistindo, que eles sejam molhados pela tua unção, Pai. Obrigada, Pai, obrigada. Que tudo vem de ti, Senhor, do teu coração, Pai. Aleluia. Que toda, Senhor, que essa ministração venha de ti, Senhor, o teu poder, a tua glória, Senhor. Oh, Pai, me utiliza, Senhor. Seja como você quer, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, em 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel 23:10. 1 Samuel Aleluia. 23:10. Aleluia. Aleluia. Prontos? 1 Samuel 23:10. No 10. Orou Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procurava vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. No 11. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Isso é Davi orando ao Senhor. E ele perguntando, entregam-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, fazes o saber a teu servo. E disse o Senhor, descerá. Amém? Amém. Até aí. Aleluia. Keila era uma cidade nas encostas das montanhas da parte baixa de Judá. Amém? Amém. Aleluia. De grande capacidade de cultivo de cereais. Keila, ela estava sendo atacada pelos filisteus. Os filisteus, vocês sabem, são os inimigos, sempre foi inimigo do povo de Israel. Amém? Amém. E Davi estava, naquela época, fugindo de Saul. Foi quando Saul soube que Davi era o futuro príncipe, o futuro rei de Israel. Ele tinha sido ungido, lembra da passagem de Samuel? Tinha sido ungido rei. E Saul soube. E por inveja, por ciúme, Saul começou a perseguir Davi. Amém? Então, Saul, querendo escapar de Saul, ele entrava em cavernas, ele andava, e ele tinha o seu grupo, ele tinha o seu exército, que se chamava os Valentes de Davi. Mais ou menos 600 homens.
Então, nesse tempo, ele fugindo de Saul, ele encontrou essa cidade chamada Keila. E Keila era, como eu disse, ela estava sendo totalmente destruída pelos filisteus. Que por Keila ser uma cidade próspera no cultivo de cereais, eles vinham, destruía famílias e roubava, sacava Keila. Então, nessa época, Davi e seus valentes, eles lutaram contra os filisteus e venceram. Amém? Porque quando houve essa batalha, foi o Senhor que designou, autorizou a Davi chegar em Keila e salvar Keila. Amém? Então, Davi chegou nessa cidade para salvar Keila, restaurar e restituir. Então, Keila já estava numa época de prosperidade, de alegria, sabe? E Davi estava vivendo lá. Então, quando o rei Saul soube que Davi estava morando lá, estava convivendo lá, ele mandou caçar Davi para matá-lo. Amém? Então, nessa época, aleluia, nessa época, Davi, ele estava bem tranquilo, sabe? Vivendo tranquilamente. Né? Como muitas vezes estamos numa situação bem cômoda, né? De alegria, em paz. Davi estava em paz. Foi quando chegou a notícia. Davi está vindo aí o batalhão de Saul para te destruir, para te matar. Mas aí Davi lembrou-se logo, não, aqui ele não vai mexer comigo, porque eu cheguei aqui nessa cidade, né? Raciocínio do homem, eu cheguei aqui nessa cidade, eu batalhei, né? Salvei, né? Assim, e tudo está. Então, o povo de Keila vai me defender. Não é assim? Aleluia. Então, é aí que, para quem chegou agora, 1 Samuel 23, 10. Então, como Davi era um homem de oração, Aleluia. aleluia, Glória a Deus. orou Davi ao Senhor, e ele perguntou: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Essa foi a oração dele. Entregar-me-ão os homens de Keila? Será que os habitantes de Keila iriam entregar Davi? Davi salvou, né? Davi defendeu a cidade de Keila. Aí ele continua. Será que eles vão me entregar? Eu agora estou parafraseando. Nas mãos dos homens de Saul? Aí vem. Descerá Saul como teu servo ouviu? Quer dizer, como o rapaz avisou que ele vai vir para me matar? E disse o Senhor: descerá. Ele vai vir. Aí, no 12, perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e os meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Amém? Vocês entenderam? Amém. Ele perguntou a Deus: Senhor, esses homens de Keila irão me entregar a Saul? E o Senhor disse: entregarão. Aleluia! Sabe, a cidade de Keila, quando ele chegou lá, tinha muitas dificuldades, né? Como eu digo, já estava passando por um tempo próspero, mas ninguém lembrou disso. Ninguém lembrou. Aleluia! Então, quando os habitantes de Keila soube que o rei Saul, porque Saul era rei ainda,
Lembre-se que na época, Davi já era ungido rei de Israel. Porque Saul perdeu, eu estou explicando, né? Porque muita gente pode não estar, as pessoas os visitantes, porque ele foi ungido, mas ainda quem reinava era Saul. Mas por que Saul perdeu o trono? Por conta da desobediência. Amém? E ele sabia que o rei era Davi, mas ele não queria. De toda forma, ele queria matar Davi. Né? Por ciúme, não é isso? Para não perder o reinado, mas já era o propósito do Senhor. Amém? Aleluia. Então, Davi era um homem de oração. E ele veio a saber com o pai. Vai acontecer isso mesmo, Senhor? Eles vão entregar? E o Senhor disse, vai entregar. Então, Davi, dali mesmo, pegou os seus servos e partiu. Amém? Quando Saul chegou na cidade de Keila, Davi não estava mais. Gente, essa nossa mensagem hoje, essa nossa reflexão se chama A Ingratidão de Keila. E como nós também, muitas vezes, ficamos frustrados diante de ingratidões, não é assim? Eu imagino o coração de Davi naquele momento. Porque Davi não salvou uma vida ali na cidade de Keila. Ele salvou uma cidade. Ele restaurou Keila. Glória a Deus. Né? Keila foi restituída. Mas na hora que o inimigo veio, ele achou que estava seguro. Por quê? Porque muitas vezes, como Davi, nós raciocinamos humanamente. São raciocínios humanos. Pensamos assim, mas eu fiz tanto, eu me doei tanto. Ela não vai, ou ele não vai fazer isso comigo. Não é assim? Aleluia. Né? Mas aqui temos dois valores. O primeiro é o valor de não movermos apenas na base do nosso conhecimento. Muitas vezes usamos nosso conhecimento para ajudar algumas pessoas. Muitas vezes somos movidos pela emoção. Porque tem que ajudar fulano. Temos que ajudar, sim. Amém. Aleluia. Mas Davi, ele veio orar. Deus queria que ele fizesse bem para Keila, sim. Porque Keila estava sendo destruída pelo inimigo do Senhor, o inimigo de Israel. Foi certo como ele agiu. Mas a gente não tem que ficar esperando, sabe? Aguardando que as pessoas reconheçam. Porque muitas vezes usamos, sabe, essa coisa de sentimentos. E sempre buscamos nas pessoas a gratidão. E muitas vezes ficamos frustrados, não é assim? Ficamos frustrados, tristes. Imagina aqui, Davi ficou arrasado. Não é verdade? Porque ele já tinha feito de Keila sua cidade. Aqui estão meus amigos. Não é assim? Então, se ele não tivesse orado, porque Davi era um monte de oração, ele orou e o Senhor disse, vai. Mas, Senhor, eles vão me entregar? Vão. Eles vão descer para me destruir? Sim. Porque o Senhor, ele não age com emoção, não. O Senhor é razão. Amém. Emoção, quem age somos nós. Aleluia. Amém? Amém. Deus conhece o homem. Deus é o único que conhece o coração do homem. Aleluia. Ele sonda nossos corações. Aleluia. E também, aleluia, olhando para tudo como ele fez, como ele... Muitas vezes a gente se apega nisso. Porque eu fiz isso. Muitas vezes a gente até quer
nos, né, crescer. Né? Ah, mas eu fiz. Né? Assim, mas o Senhor não dá sua glória a ninguém, não. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o outro valor é a ingratidão, né? A ingratidão, como Davi ungido, ele se firmou no seu coração, como a gente muitas vezes se firma no coração. Keila foi ingrata. Keila foi ingrata. Mas eu vou te dizer algo nessa tarde. Deixa as pessoas ingratas. Segue. Segue. Porque não vai ser a primeira, não vai ser... Aleluia. Enquanto tu estás aqui, enquanto tu estás nesse mundo, o Senhor vai te dar a oportunidade de tu fazer. E você vai fazer. Glória. Sabe por quê? Porque temos um coração inclinado com o coração do Pai. Aleluia. E Ele sempre vai te dizer, faz. Mas o Senhor é que nos dá limites, nos dá equilíbrio. Porque quando você for fazer algo para alguém, não usa do teu sentimento, não usa do teu raciocínio humano, mas procura orar, buscar o Senhor. Ele vai te dizer até onde você pode ir. Porque às vezes você quer ajudar, você quer fazer, você quer colocar no braço, e não é isso que Deus te diz. Às vezes o Senhor te diz 200 gramas e tu recebe 1 quilo. Porque às vezes o Senhor diz, faz assim, pega o teu irmão e faz assim, e até aí. Aí tu pega teu irmão, aí tu vai fazer assim, e no outro dia, e depois diz assim, eu fiz. Deus não se agrada nisso. Deus não se agrada. Aleluia. Aleluia. A gente pode definir o que é ingratidão, né? A ingratidão é sempre uma falta de reconhecimento. Ela não corresponde ao esforço. A pessoa ingrata, ela nunca vai parar para reconhecer como foi que foi feito, como foi que começou e como... Não vai. Ela vai receber. Aleluia. Ela sempre vai estar ali para receber. E uma pessoa ingrata é a mesma coisa de uma pessoa estéril. Estéril, eu digo vazia. Amém? É uma pessoa, é uma terra improdutiva. Como o povo chama por aí, é uma terra seca. Porque gratidão, gente, gratidão abre portas. Glória. Sabe, muitas vezes isso acontece na nossa família, nos nossos vizinhos, no nosso irmão, né? O nosso chefe. E muitas vezes acontece na igreja, sim. Acontece. Amém? Eu queria te dizer que nós não somos os primeiros nem os últimos. José também foi vítima de ingratidão. Se eu for contar aqui os homens, os profetas do Senhor, quantos passaram por isso? Paulo, lá em 2 Timóteo 16, se você não precisa abrir, não. 2 Timóteo 16, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 16, ele diz assim, na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Isso foi Paulo. Pode ver, 2 Timóteo 4, 16. E ele ainda diz assim, que isso não seja posto. Quer dizer, que isso não seja... que o Senhor não leve em consideração. Amém? Paulo se sentiu só. E quer ver uma pessoa que também se sentiu só? Jesus. Jesus foi traído por um dos seus discípulos que acompanhou o seu ministério. Jesus, ele viu o mestre
ele viu o amor, Jesus ensinava, Jesus fazia milagres, curava. Ele viu tudo isso, mas ele traiu. Ele vendeu Jesus. Quer frustração maior? Mas eu vou te dizer algo. Por trás de tudo isso, muitas vezes é um propósito do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Por trás de tudo isso, o Senhor tem um propósito e às vezes você não entende. Muitas vezes tem alguém que diz assim a você: passamos até aqui, ficamos até aqui. Daqui em diante eu vou só, você fica. E você diz assim: não, fica comigo. Não me deixa só. Eu fiz tanto por você. Eu estou dando um exemplo. Aí a pessoa faz: não, hoje eu sigo. E você faz: fica, mas você não sabe se o propósito de Deus, aquela pessoa também está envolvida. Será que cabe aquela pessoa no propósito de Deus? Será que muitas coisas que você está preparando, fazendo hoje na sua família, chega um que faz: tô indo, tchau, fui. Aí você faz: não, fica, tem tantas coisas para fazer ainda. Mas será que ele cabe nesse propósito? Será? E muitas coisas você se dá e quer, mas fulano foi assim comigo. Isso é um filho. Como mãe sofre. A dor de uma mãe. Sabe? Até mesmo Jesus. Maria procurou Jesus, lembra, na festa do tabernáculo. Ele tinha 13 anos, não foi isso? E ele sumia porque Deus, havia um propósito ali. E Maria procurava ele e quando achou, ela disse: você não sabe que eu estou fazendo o que meu pai designou? Eu estou assim, ela foi, não é assim? E ela sentia aquilo no coração. Não é verdade? Muitas vezes, os nossos filhos têm que voar e a gente não entende. Muitas vezes o Senhor tem um propósito para cada um, mas a gente quer segurar. Muitas vezes ele tem um trabalho lá do outro lado, mas a gente não é aqui, é junto de mim. Muitas vezes eles pensam em casar. Não, não vai casar não. Eu sou sua mãe, eu faço... Mas ele tem a vida dele, ele quer voar. Como nós, um tempo, queremos também voar. E muitas vezes, a gente, além de filho, somos também a irmã, somos a mulher, a coluna de casa, que queremos fazer do nosso modo. Não é assim? E quando a gente faz do nosso modo, do nosso raciocínio, pelo nosso amor, pela nossa emoção, que vem as coisas e faz: meu Deus, como fulano é ingrato. Aí o Senhor faz: você me perguntou, filha? Você veio a mim, filha, para eu te dizer, para eu te dar a direção? Muitas vezes a gente está no trabalho e faz o nosso, faz do outro, e faz, e aquilo vira peso e, meu Deus, estão me explorando. Gente, a gente tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E a gente tem que ver em nós, reconhecer em nós que somos limitados. E que a gente não pode abraçar o mundo com os braços, com as pernas, não. Somos quem não é limitado é o Senhor. E se, como Davi era um homem de oração, se a gente se posicionar em oração, o Senhor vai nos dar equilíbrio. Porque nós não somos Espírito Santo. Quem faz é Ele, quem convence é Ele. Muitas vezes a gente ora por nossa família, entrega ao Senhor e quer fazer com nossos braços. Aí vem a ingratidão. Aí, mas Senhor, aí vem o vitimismo, vem o coitadismo, vem o ismo, vem tudo junto. Porque o Senhor não quer você nesse lugar.
Porque você é mais do que vencedor. Você entrega ao Senhor e deixa Ele trabalhar. Ou você confia ou você não confia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando, nessa passagem que diz que Davi levou a salvação para aquele povo, Davi levou a restauração e levou a restituição, veio no meu coração, porque você sabe que o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo, me lembrou Jesus. E o que Jesus faz hoje? O que ele tem feito? Ele te chama, ele chama para uma vida abundante, ele liberta, ele salva, ele liberta. E o que é que as pessoas fazem? O que as pessoas fazem? Eu vou sair da igreja, que é a igreja, não é vou sair da presença do Senhor, vou sair da igreja porque o povo é assim. E o que Jesus fez por você? E o que Jesus tem feito? Como somos ingratos. Se a gente parar para pensar, somos tão ingratos. Aleluia. Aleluia. Concluindo, a cidade de Keila foi ingrata para com aquele que salvou, dando assim mau exemplo. Esse tipo de ação tem que ser abolida de nossas vidas. Tem que ser abolido. Essa ingratidão tem que ser abolida. E a gente não tem que se colocar no lugar de nunca mais eu vou fazer isso com fulana. Não, você vai fazer. Porque você é servo, você é filho do Senhor. E você está aqui para fazer a diferença. Você vai fazer com a direção do Pai. Ele vai te dar equilíbrio. E ele vai te dizer, faz aqui, faz assim. Aleluia, para que haja frutos e não no nosso pensamento, no nosso amor humano. O amor humano, gente, o amor humano é egoísta. Tudo que a gente faz, a gente quer de volta. Peça o amor de Deus no seu coração, porque é o amor sem renúncia. Aleluia, ele não está nem aí para quem é ingrato com ele. Ele sente que o Espírito Santo sofre. O Espírito Santo se entristece, mas o Senhor, ele continua sendo Deus. Ele não muda. E nós, quando entramos nesse lugar de frustração, ficamos paralisados, não é assim? Ficamos paralisados. Meu Deus, por que fez isso comigo, meu Deus? Eu era tão boa, sou tão boa. Não é assim? Vitimismo. O Senhor falou, levanta daí. Levanta porque tem mais. Porque tem mais. Essa daí é mais uma para a tua coleção. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre vai usar as pessoas. Aquelas que abrem brecha, até mesmo aqueles que não estão firmados no Senhor, aqueles que estão na igreja mesmo, que não estão firmados, ele usa para te decepcionar, para dizer assim, aquela ali, vai se, com aquela ali ela vai se quebrar. Com o filho, tem pior do que um filho, usando o filho, usando o marido, usando os mais próximos. O amigo que sempre a gente contou, que sempre estava ali, que a gente sempre fez tudo por ele. Não tem explicação quando é para um filho. Não tem. Ele faz. E a gente, o que está fazendo para o nosso pai? Muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes. Nas mãos dele, ele lê a palavra, mas ele não acolhe, ele não guarda, ele não pratica. O que é que eu faço com esse meu filho? Aí ele desiste? Não. Nós desistimos. Até um filho a gente desiste. Eu não quero mais saber, não. Ele não conta comigo.
nunca mais. Mas o Senhor não faz isso conosco, não. Quando a gente chora nos pés dele, pede perdão. O Senhor é tão misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada manhã. A palavra nos garante isso. Ele vem, filho, eu vou te ensinar. Tem a passagem do filho pródigo. O filho pediu sua herança e foi embora. Que dor aquele homem não sentiu. Deu tudo. Toma, filho, vai. Eu quero a parte da minha herança. E foi embora. Chegou no mundo, foi servir, perdeu todo o dinheiro em jogo, com mulheres, com prostituição. É o que acontece. E voltou para onde? Estava no lugar, foi trabalhar no lugar que ele estava comendo a ração dos porcos, não foi assim? Enquanto seu pai era dono, fazendeiro. E ele, o que é que eu estou fazendo aqui? Perdi tudo. Na minha casa eu tenho tudo. Será que meu pai vai me aceitar de volta? Não, não vou voltar não, eu tenho vergonha. Meu pai não vai. E ele, quando eu chegar lá, ele vai me dizer tanta coisa, mas eu estou disposta a escutar porque eu errei. Não é assim? E quando ele voltou, seu pai estava esperando. Quando avistou ele longe, seu pai fez o quê? Abraçou. Correu e abraçou seu filho. E tirou o anel que quer dizer aliança. Não foi assim? Calçou os pés dele, mandou ele tomar um banho e ainda disse, vamos festejar. Porque o meu filho que havia se perdido voltou. E é assim que o Senhor faz conosco. Aleluia, aleluia. E é assim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes nos colocamos nesse lugar de vitimismo. Muitas vezes nos colocamos, ficamos sim frustrados porque temos uma alma. Mas o Senhor quer te dizer nessa tarde, levanta-te e resplandece. Aleluia. Porque tu que fizeste, sou eu que vou recompensar. Aleluia. A recompensa não vem do homem. A recompensa nunca vai vir do homem. Nunca. Espere em Deus. Espera nele. Aleluia. E o que nós plantamos, nós colhemos. Você não vai plantar tomate e colher cebola, não. O que você planta hoje, você colhe. E será uma grande colheita. Aleluia. Porque Deus é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Então, aqueles que chegaram com essa frustração, porque nesses dias, dia a dia, recebemos. Enquanto estamos andando aqui, o inimigo vem para um lado, vem para o outro e vem nos atacar. Vem levantar pessoas que a gente nunca esperou. Mas eu quero te dizer nessa tarde que a mesma forma que se levanta coisas, vem do lado que você nem imagina as tuas bênçãos. Vem por cima, vem por trás, vem por baixo, porque as bênçãos vão te alcançar. Essas bênçãos vão te alcançar. É tua. Aleluia. O Senhor, Ele está dizendo nessa tarde, para vocês, aleluia, uma disposição do coração dele, um propósito. E esse propósito é dele. E ninguém impedirá. Aleluia. Quando tem um propósito, o inimigo sabe e ele fica rodeando para te tirar do foco, para te entristecer, para te enfraquecer. Aleluia. Mas o Senhor diz nessa tarde, permanece na minha presença, que o propósito está de pé. Aleluia. Ele é Deus. Quantas igrejas
no grupo pedindo libertação. Mas o Senhor, eu quero dizer nessa tarde, o Senhor só liberta quem quer libertação. Amém? Muitas vezes culpamos, mas Senhor, eu peço tanto, eu jejum, eu faço, acontece. Tu não está fazendo nada, irmãozinho, que não seja a tua obrigação, não. Tu tem que orar. Sabe? Eu já disse aqui, a ave voa, o peixe nada e o crente ora. Aleluia! É o estilo de vida. Não está fazendo mais do que tua obrigação, não. Jejuar não é para trocar, não. Favor, não, viu? Que o Senhor não quer isso, não. Você é para estar sensível ao que Deus quer contigo. Aleluia. Ao que Ele vai te dizer. Porque a gente ora e recebe instrução. Porque não recebe, porque não escutou, porque não prestou atenção, porque não estava inspirado, não estava em espírito, porque Ele fala. O nosso Deus, Ele vive, Ele é vivo. E aqueles que fizeram contigo, aqueles que estão sendo ingratos, espera nele. Porque o teu Pai, Ele vive e reina na tua vida. E Ele conhece o teu coração. Aleluia, não te entristece, não fica triste. Porque a alegria do Senhor é a tua força. É Ele que te dá força. Te alegra. Te alegra. Ninguém pode tirar essa alegria. Ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. E as frustrações deixam o que Ele que é o frustrado. Ele é o aleluia! Ele é um coitado. Ele só se levanta para perder. Ele nem chega a se levantar, coitado. Aleluia! Porque antes de vir a ingratidão, antes o Senhor ele avisa, ele diz, prepara, filho, coisa vem aí. Esteja forte, esteja fincado na rocha. Não há mal que tenha sem os profetas saberem. Aleluia. Não é assim, irmão? Ele nos diz, se isso é em sonho, ele usa, ele, na palavra, ele... Aleluia. Os seus filhos não ficam desarmados. Porque o Senhor lhe reveste de força e de poder. Aleluia! A tua arma está aqui, ó. Essa é a tua arma. Aleluia! Glória a Deus. Então não entra nesse lugar. Vitimismo, de coitadismo, não entra. Tu é mais do que vencedor. E tu vai fazer mais e mais. Mais e mais, enquanto estiver aqui na terra. Porque você dará frutos. E frutos, não é qualquer fruto, não. Frutos excelentes. Aleluia. E quando a pessoa chegar, mas foi Ele quem fez. Foi o Senhor que fez. Apenas sou um canal. Aleluia, porque eu estou aqui na terra para servir ao meu Pai. Eu não sirvo a homem, eu sirvo ao meu Pai. Tudo vem dele. Tudo vem dele e vai para ele. Te alegra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você se levantasse para a gente orar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Você é aquele que sonda os corações, Pai. Oh, aleluia. Pai, aquele coração, Senhor, que chegou aqui, frustrado, triste, Pai. Oh, chateado. Pai, em nome de Jesus, vem com teu bálsamo, Senhor. Oh, Pai, você, Senhor, é a nossa força, Pai. Oh, Pai, levanta, Senhor, nos levanta nessa tarde, Pai. Nos levanta nessa tarde. Descortina, Senhor, nossos olhos, Senhor, para ver o teu propósito. É muito maior e melhor de qualquer frustração que o homem queira se levantar. Aleluia! O propósito é maior. Aleluia! Te prepara.
com novas forças. Um óleo novo está derramando aí também. Receba óleo novo. Receba restituição. Receba renovo. Em nome de Jesus. Receba o que Deus preparou para você nessa tarde. Levante-se como Davi, como guerreiro. Aleluia. Aleluia. E o final de tudo, eu só quero te dizer, Davi chegou ao reinado. Davi foi rei de Israel. 40 e quanto tempo? 40 e poucos anos, Davi no reinado. E o Senhor foi fiel com Davi e com toda a sua herança. Olha nós aqui. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Somos um povo feliz, destemidos. Pai, te rendemos graça pela tua palavra. Te rendemos graça, Pai. Obrigada, Pai, porque todos que estão aqui não vão sair da mesma forma que entraram. E todos que estão nos assistindo receberão força. Aleluia, a tua glória nesse lugar. A tua glória, Pai. O teu poder, a tua unção. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Está nos restituindo coisas que achamos que perdemos. O Senhor restitui agora. Agora. Coisas que vocês muitas vezes achou que deu por perdido. O Senhor restitui agora. Em nome de Jesus. Recebam